Olá! Hoje eu quero compartilhar com vocês 10 princípios psicológicos para você desenvolver a sua inteligência emocional. Muitas vezes as pessoas se perguntam, mas o que é inteligência emocional e como que eu posso desenvolvê-la? O primeiro ponto é falar sobre a inteligência emocional. A inteligência emocional é a habilidade que nós temos de identificar as nossas emoções e sentimentos e também como reagimos a ela. Então, o primeiro ponto entra no observar e analisar o próprio comportamento. Quando nós analisamos o nosso próprio comportamento, aprendemos duplamente as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas reações, porque muitas vezes nós temos aquilo de olhar para o outro, mas quando a gente olha para si, olha como nós reagimos e agimos, aprendemos muito sobre o nosso comportamento e podemos desenvolver a nossa inteligência emocional. O segundo ponto é domine suas próprias emoções, sabe? Domine suas próprias emoções. Muitas vezes nós não dominamos as nossas emoções. Muitas vezes nós ficamos irados, com raiva, irritados e reagimos àquilo. Muitas vezes nós, através de provocações de colegas do trabalho, amigos, nós reagimos àquilo e não temos domínio próprio sobre as nossas emoções. Quando nós temos domínio próprio, nós trabalhamos e desenvolvemos a nossa inteligência emocional. Terceiro ponto, aprenda a trabalhar as suas emoções negativas. Sim, nem tudo é um mar de rosas, nem tudo é flores, nem tudo é emoções positivas. Muitas vezes vai ter situações onde que você vai ficar irado. E aí é como que eu vou reagir, é o que vai falar se eu sei ou não sei trabalhar as minhas emoções negativas e se a minha inteligência emocional está trabalhando a favor, porque muitas vezes nós vamos ter que analisar as nossas emoções negativas. Muitas vezes nós vamos ter que entender, ressignificá-las e colocá-las de uma outra maneira. Quarto ponto, aumente a sua autoconfiança. E esse é um ponto que muitas vezes as pessoas ficam com dúvidas. Como que eu vou aumentar a minha autoconfiança? Conhecendo os meus pontos positivos, meus pontos negativos, as minhas fortalezas, as minhas fraquezas, são momentos onde que eu consigo aumentar a minha autoconfiança sobre uma situação, sobre uma emoção, sobre um sentimento. São formas que eu aumento a minha autoconfiança. Eu começo a conhecer quais são os meus pontos fracos e não é porque eu tenho um ponto fraco que realmente, você é vulnerável, você tem isso, tem aquilo. Não, é a forma que eu olho os meus pontos fracos, é a forma que eu me fortaleço e crio e desenvolvo uma inteligência emocional. Quinto ponto, aprenda a lidar sob pressão. Muitas vezes nós, por uma situação que nos deixa pressionados, por uma pressão interna ou uma pressão externa, nós simplesmente se sabotamos, geramos uma autocobrança e acabamos procrastinando, acabamos não efetuando aquilo. Mas quando a gente tem inteligência emocional para lidar com a pressão, nós sabemos que muitas situações elas simplesmente vão ser resolvidas se a gente tiver a inteligência emocional. Você vai ser pressionado internamente, às vezes, por uma autocobrança sobre uma realização, como também vai ser pressionado, às vezes, pelo seu chefe. Mas é a sua inteligência emocional que vai te dar um discernimento para você lidar com aquela situação. Sexto ponto, não tenha medo de se expressar. Muitas pessoas não se expressam por medo de causar conflitos, atritos, encrencas, mas é a falta da expressão, é a falta do diálogo que muitas vezes causam conflitos, atritos, sabe? Muitas vezes você vai ter que se expressar, você vai ter que se colocar mediante uma. Como que as pessoas saberão o que você pensa, o que você é, o que você acredita se você não se expressar? Então a expressão, você se expressar é uma forma de desenvolver a sua inteligência emocional. Sétimo ponto, desenvolva o sentimento de empatia. Você já se colocou no lugar do outro hoje? Você já pensou o que o outro pensa? Você já se colocou em uma situação desagradável que o outro talvez esteja passando?
Você ter empatia é uma forma de você desenvolver a sua inteligência emocional e uma forma também de você aprender com o outro. É o modo de você ter empatia que faz você desenvolver uma inteligência emocional. 8º ponto, coloque em prática a resiliência. Essa palavrinha ela está em alta, resiliência. E muitas vezes essa resiliência, ela é aquela habilidade da gente lidar com situações muitas vezes confrontadoras. Quando eu tenho uma resiliência, eu consigo lidar com situações que me confrontam, que mexem com o meu ego, que mexem muitas vezes com alguns princípios, mas consigo desenvolver essa inteligência emocional, porque a resiliência é uma forma que eu consigo lidar com aquela situação que mexe comigo sem ter uma reação assídua ou sem agir de uma forma descompensada, no caso. 9º ponto, e um ponto muito importante, sabe? Aprenda a responder às suas reações. Muitas vezes é aquela pessoa que pisa no seu calo, você já quer responder, você já quer reagir de uma certa forma, sabe? Pare e analise aquela situação. Alguém mexeu com você, alguém pegou no seu ponto fraco. Pare e analise, não responda no momento, sabe? Tenha um artifício, às vezes você respira, fecha os olhos, se concentra, depois você tem uma resposta, porque se você reagir naquele momento, muitas vezes você não vai estar usando a sua inteligência emocional e deixando uma grande oportunidade de desenvolver essa inteligência emocional passar. E o último ponto, e fundamental, nosso 10º ponto, conheça os seus limites. Muitas vezes, por não conhecermos os nossos limites e olharmos muitas vezes os nossos limites como fraqueza, acabamos perdendo a oportunidade de desenvolver a nossa inteligência emocional. Ou seja, conheça os seus limites, conheça até onde você consegue ir, conheça até onde você está conseguindo lidar com aquela situação, aprenda com os seus limites. Os seus limites não são negativos, os seus limites, quando você conhece, são positivos e são artifícios que você pode usar ao seu favor. E são formas de você desenvolver a sua inteligência emocional. Se fez sentido para você algum desses 10 pontos, compartilhe aí conosco o que fez sentido para você, se você já utiliza ele e como você utiliza. Seja um inscrito do nosso canal, compartilhe esse conteúdo com amigos, família. Conto com você nessa expansão de consciência também e até o próximo.